Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que nos acompanha. Seja muito bem-vindo a mais um TinaCast. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Sintam-se à vontade. E estou aqui mais uma vez, exatamente. Figurinha repetida, quando é bom, né? A gente traz de volta. E sabe, Duda estava me falando assim, não é por nada não. Mas o episódio com mais visualizações é o meu. E hoje eu quero bater o meu próprio recorde, porque quando a gente atinge a meta, a gente dobra a meta. Pronto, então, gente, é isso aí. Vamos divulgar nossos podcasts. Encerramos mais um ciclo Metanoia. Estamos iniciando um novo ciclo, a adoração. E você vê, né? Lição nova, cenário novo, mas o TinaCast de sempre. Se você é muito bem-vindo. Falar nisso, será que não está invertido lá na imagem, não? Porque uma vez eu gravei com a imagem atrás e Sam comentou, ei, tá invertido isso aqui. Gente, pra gente aqui tá certinho. E tá tudo bem. Se tiver invertido, não fiquem tristes, tá? Olha quem entrou. Cadê o controle? Sai, miserável. Logo um pavão. Pavão é sempre amostrado, né, bicho? Pronto, vai voltar. Aí, voltou, vai... Voltou, vai calma, que quem sabe fazer ao vivo. Ao vivo é assim mesmo. Entendeu? Quem sabe fazer ao vivo. Isso que é um pouco. Com Duda não tem tempo. Não tem, vai dar tudo certo, a gente dá Fique fral. Aí. Isso, só voltar um pouquinho, soltar um pouquinho. Eles vão saber agora todo o nosso macete para deixar o logo aí, ó. Aí. Não, mais um pouquinho, porque ó, o Jó não tá completo, não. Aí, jovem. Porque, gente, a foto para colocar aqui a gente ainda não conseguiu, porque ele não tá espelhando o celular. Mas o YouTube tá aí para isso, né? Exatamente. Inclusive, passou aqui o episódio com o Nasson, foi nossa última lição de Metanoia. Se você não viu, vai lá, veja. Sua pegada, viu? Sua pegada. Sua pegada, amei. Para mim foi a melhor lição que eu já li. Oh, é porque como tu acabou de batizar, foi a primeira, mas todas são... Não, mentira! A gente, o Gustavo tá conversando tão fiado que eu tô aqui antes dele sonhar em vir pro Morada. Tá vendo? Sabe como é que é? Não, mas realmente foi uma lição muito boa, bicho. Foi uma lição muito boa, a chavinha abriu a mente, mas águas passadas não movem moinhos. Não, gente, que isso. Tô pesado, né? Fica ótimo. Eu acho uma coisa bem impactante. Ô, gente, mas assim, tem que ficar na mente, viu? Mudança de mente. Exatamente, ó. Mas olha, vamos falar de adoração, de volta ao altar. Eu gostei muito dessa lição. Vou lhe confessar, Duda, que eu gostei até a princípio, mais do que o princípio eu tinha gostado de Metanoia. Vou lhe confessar mesmo. E assim, gente, eu sei que não é hábito de ninguém, né? Mas vamos tentar criar um hábito. Essa vista geral aqui, ela é bem legal, sabia? Uhum. É uma introdução que lhe dá. Então, eu vejo que todo mundo deveria, antes de iniciar, ler-se por dentro da lição, essa vista geral, porque traz, inclusive, alguns dados importantes, interessantes, que nos comprovam que também não é nosso hábito ler a lição. E, sabe, isso tem preocupado muito. Por quê, Duda? Aqui, ó, de cara já traz assim, ó, 37% dos lares adventistas realizam culto diário, ou seja, de toda a galera, só 37% realizam culto diário. E quando a gente fala sobre solteiro, 52% só dos solteiros mantém uma vida devocional. E aí, ela separa alguns pontinhos, são bem interessantes. Abra e leia, mas ela não vou te entregar tudo de mão beijada, não. Uhum. Mas, assim, aqui fala assim, ó, somos transformados pela contemplação. O estudo da Bíblia fortalece a mente. E aí, ele fala sobre o nosso objetivo aqui, além de ser a adoração, levar e proclamar para o mundo algo, só que lá no final ele fala assim, ó, mas como pessoas que não se envolvem na adoração, podem transmitir uma mensagem que diz respeito de adoração. Como podemos proclamar ao mundo aquilo que não vivemos? Concordo plenamente. Então, aqui, como é que a gente mitou, porque realmente eu acho que é algo que a gente tem que refletir todos os dias. Porque eu não sei como isso não perturba a mente das pessoas, como me perturba. É igual aquele, tem o comediante lá, né, que fala da Bíblia lá e tal, que a galera, ele é ateu e ele fala que é ateu, mas ele fala que vê muito mais o cristão sendo hipócrita, porque lê Senhor dos Anéis, Harry Potter e tal, e a Bíblia ele não lê. Exato. E de fato como é que a gente pode proclamar algo que a gente não vive?
Que moral eu vou ter para estar fazendo isso? Então, essa lição, ela fala sobre adoração e eu acho interessantíssimo você prestar muita atenção no rolê. Vamos aumentar e diminuir o volume, porque eu estou vendo que daqui Eu a também pouco... acho, eu pensei a mesma coisa, na mesma hora que você pensou, eu ia falar isso há 5 segundos. Olha, esse controle vai fazer parte do nosso decoração, mas vai ficar escondido, igual a tomate está escondido aqui. Ótimo. Mas vamos lá, Duda. Vamos então, já falamos um pouco sobre essa vista geral, você dá uma olhada na sua vista geral aí, e vamos começar com a lição 1, que fala sobre relação rompida. Tem uma tirinha. Rapaz, será que... Não vai conseguir, porque nós está na frente. Nosso editor não é tão bom assim, mas nosso editor será bom ao próximo, e nós vamos colocar a tirinha aqui. Verdade. Porque eu acho que a tirinha aqui vai ser bem legal, não vai ser legal? Eu também acho super legal. A gente vai evoluindo, viu? A gente vai ter a tirinha aqui, mas não hoje. Agora os nossos editores magicamente vão colocar essa tirinha. Duda, o que você vê nessa tirinha? Gente, isso aqui para mim é o retrato da nossa realidade. Que a gente quer ouvir tudo, os coaches da internet, a gente quer ouvir não que seja errado, mas até o outro, mais do que escutar a voz de Deus. O amigo, o colega, todas as pessoas da internet, do nosso cotidiano, mas o principal, que é consultar a palavra e ver se realmente é coerente com o que a pessoa está falando, a gente não quer. E eu acho muito interessante isso porque hoje nós estamos vendo uma era, inclusive o podcast aqui, ele é um trem. E, gente, ó, deixa eu contar para vocês, nossos editores magicamente sou eu sempre conto para vocês, né? Para vocês ficarem atentos. Mas, assim, eu passo o podcast aqui, então eu vivo o podcast aqui. Aí chego em casa, eu edito ele de novo. E aí, quando é à noite, eu assisto com a minha esposa de novo. Então, pelo menos 3 vezes eu passo no mesmo assunto e tal. E às vezes a gente fica tão assim que a gente fala assim, não, mano, já tô ligado aqui de qualquer tema, a gente chega lá e lança. Inclusive, teve lições passadas que eu estudei a lição errada. Chegou no podcast, eu não sabia nada. Só que acabou passando batido, porque aí que eu falei, tá vendo, moço? Nem precisava estudar. Isso mesmo. E isso fica tão forte hoje em dia, porque quando vamos falar sobre orientação divina, muitas vezes com o nosso irmão, com o nosso amigo, muitas vezes que ele fala, não, pô, isso aí eu tô ligado já. Não, isso aí eu já sei. E a gente fica muito pregado a isso, e aí uma cobra falante, vou dar um exemplo bem coisado aqui, que pode até dar uma galera aí meio triste, não fiquem tristes. Mas, por exemplo, pega um worship da vida e fala, cara, a gente tem que rever aquilo lá. E a gente tem que reaplicar exatamente e tal, e dar tanta atenção naquilo, que acaba sendo uma cobra falante. Porque quando a gente vai para a orientação divina, muitas vezes a orientação... Worship da vida. O que é isso? Ai, olha ela. Olha, gente. Eu vou conseguir ensinar a Duda. Ai, eu sei. Eu fui sincera, eu podia ter deixado passar batido, mas eu não deixei. O worship é a moda evangélica. De música, congregacional, aleluia, com lindo. Sabe? Entendi. Isso é um worship. E às vezes a gente pega e fala assim, vamos replicar, vamos ver. E aí estuda aquilo e fica em cima. Fala, cara, isso aí que sabe, isso aí que não sei o quê. E muitas vezes o que está acontecendo ali, a gente tem a Bíblia falando que são vãs repetições. Concordo plenamente com você. Uma adoração estranha. E quando eu olhei essa tirinha, na hora me veio isso, porque a gente está cheio de cobra falante. Verdade. E de cristão aplaudindo a cobra falante. E quando vai para a orientação divina, a gente fala, não, pô, mas isso aí a gente já sabe já. Tá lá no passado. Não, pô, isso aí ficou para trás. Nossa, demais. Agora eu entendi, é tipo workaholic, que o pessoal fala também, que é outro tipo é uma comunidade de pessoas que praticam ali um determinado tipo de pegada, vamos dizer assim, que no caso é essa aí que você explicou, é a evangélica. Entendeu? Entendi. É que agora eu vou ensinar ele, gente. Porque Gustavo, ele vive em outro planeta. Esses dias eu já citei várias pessoas e eles simplesmente não sabem quem é a pessoa. Hoje ela falou de uma deputada, eu falei, quem é? Mas assim, às vezes eu tenho inveja de você, entendeu? Porque essa ignorância, nesse sentido de não saber quem são certas pessoas, é uma dádiva da vida. Então, assim, eu realmente acho isso muito... a gente entra muito nesse meio, assim, dessa uma performance, entendeu? E realmente a gente acaba deixando de lado muita coisa. E eu vi que, assim,
essa atenção à cobra falante, inclusive a lição ela vem trabalhando isso, está tão dentro do nosso mundo e já está tão normal que a gente realmente não tem um Jesus voltando na nossa geração, porque a gente não pode proclamar para o mundo aquilo que a gente não vive. Enquanto o evangelho do reino não for pregado em todo mundo, Jesus não vem. Mas se eu não vivo, como é que eu vou pregar para o mundo inteiro? É relacionado, né? Totalmente proporcional, não é inversamente proporcional. E aí eu já vejo, olha, ela vai botar no silencioso. E aí eu já vejo que, por exemplo, a música de Dilson e Débora, minha geração vai ver a promessa se cumprir. Não sei, não. Porque a gente não tem, só que vai depender da gente fazer ou não a diferença. O quanto eu estou realmente vivendo aquilo que eu acredito. Lição de domingo, Duda, a historiazinha de amor e tarará, o que você tirou dessa lição? Cara, eu li tudo assim, e por incrível que pareça, eu sublinhei as 3 últimas frases. Vou ler o último parágrafo, vamos dizer assim, para contextualizar. Que é, como veremos essa semana, o objetivo de Satanás ainda é fazer pessoas se apaixonarem por ele e destruir o relacionamento que tem com Deus. E eu acho isso tão pesado, porque essa frase é forte, até que escrevi aqui, frase forte. Será que não estamos nos apaixonando por satanases na internet? E é porque eu sou chata, entendeu? Eu sou chata, eu já peguei isso pra mim. E eu não consigo, como eu sou uma pessoa que eu faço palestra para jovens, e não é nem jovens, adolescentes, juvenis, e eu vejo como nós estamos nos apaixonando. Simplesmente, a verdade é essa. É exatamente o que você falou. A gente está nos apaixonando e quando chegam as coisas, não, isso aí, deixa pra lá. E é simplesmente essa história também que ele conta, né? Desse amor de adolescência, a dor, como é sutil, né? Como é sutil, como a cobra, ela foi sutil, como todas essas coisas que foram feitas para nos envolver, elas são totalmente sutis. E o dia que a gente entender isso, a gente vai começar, seremos todos chatos, porque a gente vai ver problema em tudo. E para contextualizar, para você que não leu, se você não tem sua lição ainda, viu? Essa semana o pastor Diego até foi lá, falou, gente, quem quiser, inclusive eu falei, pastor, pega a minha, que eu estava lá em BH e estava estudando só online. Mas vai atrás de sua lição porque é muito bacana. Muito bom, Mas gente. Mas para você que não físico. tem, ele conta a história de que ele chegou num determinado internato, viu uma menina, começou a sentir borboletas, ele pela menina, criou coragem e conseguiu começar a falar com a menina. Eles fizeram uma amizade, e foi aquela amizadezinha tranquila e tal, só que ele era muito emocionado. Coitado. E aí ele pegou e falou assim, cara, a gente tá caminhando para o altar. E até que um dia ele andando pela escola, ele chega no momento e plau, ela tá nos braços de outro. Aí daquele boom ele fala, cara, como eu fiquei triste e tal. Agora você imagina quanta tristeza Deus não sentiu quando Adão e Eva se entregaram aos braços do pecado. Ou quanta dor ele não sente até hoje, porque Deus é emocionadaço. Mano, ele fala assim, filho, vai lá e morre pelaquela galera lá, porque eles são meus. Isso é muito, ele é emocionadaço por nós. E aí, quanta dor não causa no coração dele cada vez que a gente dá esses tropeços. E aí falo justamente que Satanás, lá atrás, ele foi esse ponto, esse contraponto, que acabou nos atraindo a paixão, e essa paixão, ela está sendo atrativa para a gente como seres humanos até hoje. Total. E isso vai muito forte e mostra para o quanto eu realmente me importo ou não com aquilo que eu digo acreditar. Ou se eu estou querendo simplesmente fazer algo de fachada para a galera acreditar. Exatamente. Agora, chega na segunda-feira e a gente tem o tema. É verdade que Deus disse? E aí, antes da gente já entregar a bola para a Duda, eu gosto muito de destacar um certo ponto aqui. Quantas vezes não chega para você coisa tipo, é verdade realmente o que Deus disse? E você fica tão... Você não, a gente... É porque eu também me incluo nessa. A gente fica tão assim porque a gente não tem uma certeza tão forte daquilo que é. Da clareza que é. Isso acontece, já aconteceu, inclusive com o Nego, que é da igreja faz um tempão, eu chego e faço uma pergunta simples. Deus criou tudo em quanto tempo? Nos 6 dias e o 7º ele descansou. Ok. Aí ele bateu um papo com Adão lá, né, e tal, apresentou um negócio para Adão e depois foi criar Eva. Que dia que ele criou Eva? E a galera fica assim, como assim? Que dia? Que dia que ele criou Eva? Rapaz, não sei.
não sei e tal, pronto, tá aí, e agora, e tarará. E aí leva batido, sabe? Não, pô, ele criou Eva, eu falo, na sexta-feira. Não, não foi não. Porque Adão não foi dar o nome pros bichos tudo e se sentiu sozinho e tal. Teve um tempo ali, ou então não foi literal. Aí a pessoa já começa a criar uma confusão. Baralhar a cabeça. Justamente porque, é verdade que Deus disse? E foi o que Satanás fez com Eva lá atrás. E hoje a gente se julga tão prepotente de saber tudo, que às vezes um negocinho assim... Nossa, muito menos astuto do que a cobra. Sim, já vem... A gente cai em armadilha muito mais tosca. Inclusive, já teve gente que fala assim, não, pô, tá vendo? Por isso que ali foi uma linguagem poética, mas não foi literal 7 dias. A galera já foi lá para outra doutrina, só por uma pergunta de quando que Eva foi criada. Ou seja, tão fraca está a nossa mente. Mas e aqui, Duda? Vamos lá. É verdade que Deus disse? O que você destacou aí nos contrapontos? Olha, vamos lá. Primeiro, mais uma vez, vou reforçar. Justamente depois aqui de Gênesis 3:1, né, que é verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim. A pergunta, aí você começa a baralhar a sua cabeça. Sim. E aqui, observe a astúcia de Satanás. E eu sempre falo isso, gente. Satanás é astuto, ele faz as coisas de caso pensado, não é nada aleatório, ele sabia que ele precisava ir primeiro em Eva, é uma construção e que quando a gente começa a ter noção disso, é igual eu falo, a gente começa a ficar mais atento, porque eu acho que um cristão, ele tem que estar atento 24 horas por dia. De fato. Na vida inteira. E outra coisa que eu destaquei aqui também, que a segunda ação de Satanás foi fazer uma pergunta com um erro sutil, que demandaria uma explicação, que é justamente isso que você disse. E eu vejo o mundo fazendo isso com a gente o tempo todo. Toda hora, todo mundo faz. E aí se cria um milhão de religiões, porque tem 1 bilhão de doutrinas. Não, deixa eu te falar, eu vi uma história engraçada. Eu tava esses dias com vários amigos meus, a gente tava conversando, a gente saiu, depois a gente até foi pra minha casa. E aí, quando a gente tava lá em casa, acabou tocando esse papo de religião que não tem pra onde correr, entendeu? Tem como. E aí, não tem, assim... Inevitavelmente a gente acaba, principalmente quanto mais você fala de Deus, entendeu? Sim. É impressionante. Então, aí a gente começou a falar, e aí o pessoal, tinha várias pessoas lá, cristãos, tinha pessoas que não eram, que não acreditavam, que era de outra denominação, tinha ateu, tinha tudo quanto é tipo de gente. Porque eu gosto de fazer esse exercício. Eu não tenho pensamento de exílio, que essa pessoa não comunga da minha fé, eu não vou andar com ela. Eu não faço isso. Porque eu acho que isso é muito perigoso. A gente cai em um lugar muito perigoso de pregar, de tentar vamos dizer, de não ir para o hospital. Entendeu? A gente cai nesse limbo de querer ficar ali só na nossa zona de conforto, passando a lição para todo mundo que está ali aberto a escutar. E aí, automaticamente, eu fui falando várias coisas, e coisas que faziam muito sentido. Só que chegou um dado momento em que uma pessoa me fez uma pergunta muito capciosa, entendeu? Igualzinha essa pergunta de Satanás. Não tô falando que Satanás usou a pessoa longe de mim. Mas foi sabe aquela pergunta que realmente você fica sem resposta. E eu poderia ir pra... Igual você falou, eu poderia viajar ali, entrar em outra religião, em outro rolê. Mas a minha resposta foi assim, eu falei, nós, quem acredita em Deus, vive pela fé. Existe muito mais coisa que eu não vou conseguir te explicar, porque eu vivo pela fé. E pronto. Eu não me delonguei, eu não quis dar 1 milhão de explicação, porque realmente, Gustavo, tem coisa que é pela fé, não dá. Porque se a gente... acho que 19 é 29. Se a gente fica cair nessa cilada, Bino, não caia nessa cilada. Porque isso é pela fé. E não adianta você tentar também, porque quando você percebe que a pessoa ela não tá ali para escutar, ela também tá ali para te pegar, entendeu? Existe uma grande diferença. E Jesus, inclusive, passou muito por isso, que a galera ia lá não para realmente aprender, mas senão para tentar pegar ele em algum tropeço que ele falasse. Mas Jesus era Jesus, né? Nossa, e ele foi incrível. Eu amo os fechos que Jesus dava no povo. Eu ia amar. Se eu tivesse aí, eu ia ficar distraída. Mas vamos lá, dica pro quiz. Aqui já de cara, eu grifei aqui. A primeira coisa que Satanás fez foi camuflar. Sim. Né? Então, a primeira pista que ele fez foi se camuflar. Ele falou que Eva deveria
Como que é? Já nesse primeiro momento, ela precisava correr. Isso! De fato. Então, sempre que tiver algo que está meio camuflado, a gente, como cristão, precisa reagir correndo. Porque você fala, não, isso é pela fé e tal. Tá muito camuflado, tá estranho. Exatamente. E é um fato, porque assim, de cara, pá, camuflou ali, porque uma cobra falante não tinha nenhuma outra cobra que falava. Então já é algo camuflado, já ó, vaza. Enfim. Segunda ação foi fazer uma pergunta. Isso aí eu grifei também. Segundo ponto, então, foi fazer o quê? Uma pergunta. E Eva ainda cometeu o erro sutil de se demorar em ouvir Satanás e tá ali dialogando. Depois ele vai e planta uma semente de dúvida na sua mente, quando ele declara para ela que é certo que ele não ia morrer. E aí ele vai e apela para a imaginação. E aí quando eu trago isso para a gente, eu destaco o quê? Quando ele vem e se camufla para a gente, ele vem de 1000 maneiras sutis diferentes. Pode ser em uma questão, com uma pergunta de um amigo, né? Que você às vezes acaba se trancando ali. Opa! Pode ser, às vezes, numa maneira de se comportar em determinados pontos. Sabe assim? Porque eu já vi gente falando assim, não, uma coisa como é que fala? Eu lembro que na época da política, que tava assim, sabe? 2022, eu acho que foi 22, né? Foi. Que deu boom, assim, mais boom. E aí o pessoal ficava e todo mundo queria discutir muito. E aí um sábio irmão, né, que o pessoal fala sobre sábio irmão, mas eu discordo em parte de alguns pontos. Fala assim, gente, não se deve misturar as coisas. Não misture. Tem uma caixinha para cada coisa. Na minha opinião, quem é organizado, eu sou muito organizado. Eu acho super legal você ter caixinhas separadas. Mas você deve ser você mesmo em todas elas. Concordo plenamente. Então, não tem como você ser cristão e na política você apoiar coisa não cristã. Concordo. Não tem como você ser cristão e no futebol você querer ir lá e acabar com um coleguinha. Entendeu? Eu tive um episódio acompanhar pessoas na internet. Eu tive um episódio de estresse em uma viagem que a gente fez. Eu falei, rapaz, mas é porque eu sou pecador, né? E eu tive um episódio de muito estresse mesmo, assim, na viagem que a gente fez. E eu tinha amigos que do nosso meio, os caras assim, cara, Gustavo, você... Não, né? Eu falei, gente, eu também sou pecador. Mas assim, nós precisamos buscar ser cristão em todos os pontos. Então, o que eu, Gustavo, vejo, inclusive no nosso programa A Noite é Nossa, eu comentei sobre a questão da música, que deu um brum-dum-dum, o que eu, cristão, acredito? Que se eu sou cristão, eu não posso estar me contradizendo nas coisas que eu faço. Acho que a nossa maior luta é essa. Tipo assim, eu não posso, tipo assim, na frente de fulano de tal, eu sou isso, na frente de Beltrano de tal, eu sou aquilo. Sim. Isso é a maior pegada. Sim. E é o que Satanás vem. E ele faz isso através da camuflação, de uma pergunta. Ele pega e coloca dúvida, e aí ele pega e coloca na nossa imaginação. E eu sempre fui a chata por falar isso. Sempre fui, porque eu sempre bati nessa tecla. Eu falo assim, gente, às vezes nós estamos tão apegados em várias... porque fulano, porque Gustavo não bebe, Gustavo não fuma, Gustavo é isso e tal. Mas a gente esquece de pequenos detalhes que Gustavo faz, que também são contradições. E ninguém presta atenção nisso. E isso eu acho que às vezes é mais nocivo para os outros verem do que outras coisas que a gente julga mais importante. E eu sempre falo isso. Para quem não sabe, gente, eu sou evangélica desde que eu nasci. Eu nasci em uma igreja evangélica, me batizei aos 14 anos e depois, em 2019, ou seja, realmente, quando começou a pandemia, na verdade, quando deu aquela baixa que voltaram a ter pequenas reuniões, eu comecei a frequentar a igreja adventista. Então é 20. 2020? A pandemia foi em março de 2020. Foi não. Foi. Não fala Covid-19? Sim, porque o vírus começou no final de 19 lá. É verdade.
Foi mesmo. Mas o bloco total Foi depois do carnaval de 2020. Enfim, então desde 2020 eu frequento a igreja adventista e eu sempre falei, seja em vários momentos da minha vida, que realmente houve momentos ali que eu estava mais próxima, mais afastada da minha fé, mas eu sempre falei, a primeira coisa que eu reparo em qualquer lugar cristão que eu esteja, em que as pessoas batem no peito e falam que é cristão, é a forma como o marido trata a mulher e a mulher trata o marido. É a partir dali que eu vou saber se eu vou ouvir ou não o que aquela pessoa fala. É impressionante. Eu tenho esse julgo na minha cabeça. É a partir dali que eu vou saber se eu vou escutar ou não o que aquela pessoa fala. Porque tem certas atitudes que ela vai ter pra mim que pra mim anula tudo que ela fala. E eu trago isso pra mim. Quais são as minhas atitudes que vai fazer alguém anular o que eu tô falando? Isso é muito interessante, porque assim, inclusive Satanás, ele é muito astuto e ele traz sempre, principalmente para quem está muito envolvido, ele leva para Eva, é a parte que está sublinhadinha de azul aí na segunda-feira, Satanás enganou Eva, fazendo ela acreditar que havia encontrado algo melhor. E aí a gente pega, principalmente nova geração. Porque quando a gente tem algumas coisas que a igreja pega e já trabalha, e a gente pega e olha na Bíblia e fala, caramba, não, realmente está aqui, tarará. Só que aí a nova geração pega e começa a querer se modular. E é uma coisa que eu não consigo engolir. Não consigo engolir há muito tempo. E muita gente me julga, não me julguem ou me julguem, né? Enfim, cada um é livre, sobre querer adaptar religião para agradar determinado público. Por que eu digo? Porque eu não vi Jesus fazendo uma adaptação entre Nicodemos e o cego Bartimeu. Eu não vejo nenhuma adaptação. Concordo também. Só que aí nego pega e faz o quê? Ambos agiram motivados pela falta de confiança em Deus. Ele usou um disfarce atraente, envolveu Eva em uma discussão, mentiu para ela, distorcendo o caráter de Deus, apelou para a imaginação, cobiça, levando ela a desejar. Nem Adão nem Eva consultaram o Senhor. E aí, quando a gente fala sobre uma cobiça, uma atração, às vezes nós temos no nosso coração, ou na própria liderança da nossa igreja, a cobiça ou a ganância de conseguir mais membros, simplesmente se modelando para que aquele membro se adapte à realidade da igreja. Concordo plenamente. E outra coisa, existe uma grande diferença, vamos ressaltar aqui, entre isso que você está falando e por exemplo, uma linguagem acessível ao público jovem. Para mim existe uma grande... Olha eu aqui, eu falo pouco agora. Exatamente. Existe um abismo entre uma coisa e outra, para as pessoas não acharem isso. Eu, inclusive, reivindico isso. Não tem como as pessoas criticam. Acho engraçado que as pessoas criticam essa abordagem diferente para o público que é necessária, mas não criticam essa modulação que é errada. Exato. Entendeu? Ou seja, eu acho... É uma mistura, é uma bagunça na cabeça, o trem já não presta, entendeu? Então, eu concordo plenamente com você. E é daí que vem essas 1 milhão de denominação. É simplesmente para agradar um público, uma galera que vem aqui na Adventista, por exemplo, e não concorda com o sábado. Aí nós vamos abrir outra que é igualzinha Adventista, só que não tem o sábado. Entendeu? E aí a gente vai nos perdendo entre nós mesmos. Entendeu? Eu sinto isso. Eu sinto que a comunidade cristã, ela tá perdida entre nós mesmos. Sim, e é justamente um reflexo. Olha, gente, a gente já 1 hora de pod, estamos na segunda. Mas é justamente o que Satanás faz. Tá vendo como é que Duda faz com a gente, cara? A gente começa... Gente, vou fazer um negócio aqui, ó. Vou fazer um negócio aqui, que se o meu episódio for mais assistido novamente, Gustavo vai ter que me pagar uma prenda aqui no podcast. Porque fica falando que eu converso demais, mas eu acho que eu posso saber essa galera. Não, fechou então, pronto. Quando a gente finalizar essa lição aqui, nós teremos, inclusive... Gente, coloca aqui no comentário quem você gostaria de ver aqui no podcast, porque é um desafio, sabe? Eu não dá mais, eu sei que... Não, vocês vão ficar comentando, mas eu tenho que dar espaço para outras pessoas. Coloca aqui embaixo, que gente, eu já fiz uma listinha de possíveis convidados para esse trimestre, vou entrar em contato um por um, mas coloca aqui embaixo, sugere um nome aí que a gente vai atrás dessa galera. Mas vamos avançar? Olha, até bati no microfone aqui. Empolgou. Vamos avançar então, advertidos e protegidos. Vamos lá, Duda, traz pra gente o que você viu aí. Nossa, essa foi boa, viu? Eu acho que terça foi a que eu mais vi coisas. Oh, meu Deus. Não, vou passar rápido. Olha, vamos lá. A queda da humanidade, né?
que fala isso, e eu sublinhei aqui essa parte. Ainda hoje, os relacionamentos saudáveis protegem os seres humanos de inúmeras formas. Isso aqui é muito legal, porque diz muito sobre... eu tenho que trazer para isso, gente, não tem jeito, entendeu? Essa é a minha profissão que vê muito isso, essa questão de relacionamentos tóxicos entre homem e mulher, entre amigos, e como isso é prejudicial para a nossa vida. E dá para perceber isso pelo Éden. O casal não estava alinhado, entendeu? Tem muitas questões ali que dá pra gente extrair, mas não vou entrar nesse mérito agora. E se bons relacionamentos com outros seres humanos podem fazer isso por nós, imagine os efeitos da comunhão diária com Deus. E eu penso muito isso. Quando a gente fez o PG sobre missão, e que falou sobre isso, sobre o pessoal que foi pra Bolívia, eu fiquei muito reflexiva, sabe? Porque teve um momento em que ele falou assim... gente, quando a gente segue o propósito, quando a gente tem comunhão, a gente literalmente vê os milagres acontecendo. E talvez nós não estamos vendo porque nós não estamos com a comunhão suficiente para isso, entendeu? E de fato é porque lá atrás a gente já viu que a mente ela é motivada pelo aquilo que ela contempla. Se a minha contemplação não está no sentido espiritual de adoração a Deus, eu não vou ter motivação para isso, eu não vou notar isso, porque eu vou estar muito motivado com o meu serviço, contemplando muito minha conta bancária e mais preocupado com essas outras coisas. E aí que está o grande desafio. E detalhe, eles são advertidos e protegidos, que é o tema da lição de terça, ele traz isso. Nós temos advertência, mas a nossa proteção, inclusive, ela depende da minha comunhão. Porque, inclusive, na Bíblia fala, né, que aqueles que aceitam Jesus, eles recebem o privilégio de ser feitos filhos de Deus. E Ellen White menciona que o anjo da guarda, ele é concedido aos filhos de Deus. Então, não é todo ser humano que nasceu esperando. É aquele que realmente aceita, que é feito filho de Deus. Então, ele passa a ter essa proteção. Não, e outra coisa, sabe uma coisa que eu achei muito interessante? Foi justamente também essa parte que fala, sublinhada também, nunca podemos esquecer que a qualidade do nosso relacionamento com Deus é a nossa única proteção contra Satanás. Não adianta, Gustavo, a gente acha que existe, que eu vou na igreja todo sábado, porque não sei o quê, mas a nossa única proteção contra Satanás é a qualidade do nosso relacionamento com Deus. E essa qualidade que, até coloquei aqui, que ela é importante para percebermos muitas astúcias de Satanás. Porque quando nós não estamos com uma boa qualidade de relacionamento com Deus, a gente deixa as coisas passarem batido. E assim, isso é um fato, por exemplo, quando a gente fala sobre ergonomia na fisioterapia, que eu tenho que trazer, né? Puxar um pouco também. Ergonomia na fisioterapia. Na fisioterapia nós temos uma área de ergonomia que ela fala sobre a qualidade do seu trabalho e da reação daquilo com o seu corpo. Então, por exemplo, uma cadeira, se ela vai te deixar de uma forma mais saudável, ou se no final do dia você vai estar todo assim, né, todo largada. A forma de você mexer no seu teclado, se tem a probabilidade ou não de te trazer uma lesão, tudo isso é ergonomia. Quando você tem um fisioterapeuta ergonômico, não sou, o fisioterapeuta ergonômico, ele entra no espaço e ele vê coisas que ninguém viu. Verdade. Que ninguém viu. Agora, eu sou fisioterapeuta, mas eu não sou da área de ergonomia. Eu entro no lugar e eu nem vejo. Eu sento... Passa batido. Passa batido. E aí, quando eu tenho um cristão, que ele se relaciona muito com Deus, ele chega num lugar e ele vê muitas coisas espirituais. Enquanto o outro cristão, só que não é da área de Deus, é da área do worship, Vai dar outro rolê aí. Não tem nada a ver com isso aí, pô, tá de boa. Exatamente, verdade. Foi uma boa analogia, porque faz muito sentido mesmo. E eu fico preocupada com isso, porque cada dia que passa eu vejo mais coisa. Que bom, que eu achei que ela ia falar cada dia que passa eu vejo menos milagre, menos ação de Deus. Né? Então, não, assim, é mais coisa, eu tenho mais esse feeling. Quando a gente contempla, a gente realmente está ali. E aí a gente chega em quarta-feira, temos a palavra ali da rede semântica, a palavra escolha, nós temos já outras 5 palavras relacionadas a ela, que é errar, possibilidades, referencial, acertar e opções, já estão de cara entregues ali. Sim. E aí, o que eu achei muito bacana aqui nessa rede semântica, porque ele fala assim, muitas vezes tem muita gente, principalmente a galera ateu, que fala assim, mas Deus também, né? Para que ele tinha que botar um fruto lá?
Ele também provocou. Igual meu irmão fala assim, se realmente existe o trem e tal, o tal do Jó foi sacanagem. Então, só que aí a gente pega e fala assim, eu achei muito legal essa analogia que ele falou. Cara, Deus não é um ser tão implacável assim. Ele não é um negócio assim que, ó, e tal, porque já pensou se ele virasse para ele e para Adão e falasse assim, ó, vocês só podem comer desse fruto aqui, os outros nenhum vocês podem comer. Aí seria, pô, bicho. Nossa, mas ele é muito autoritário, ditador, ia falar de tudo E dele. eu sempre falo, Deus ele nunca pede quantidade, ele sempre pede qualidade. Verdade. Então, não é cara, você tem que passar o dia inteiro lendo a Bíblia. Inclusive, muita gente fala, às vezes, eu vou ter um hater religioso, às vezes, o pessoal fala assim, quanto tempo? Olha o pavão, olha o pavão. Esse pavão A palavra do podcast é pavão. Imagina a gente falando isso. Imagina a gente fazendo isso no quiz, Gustavo. Você ia virar um batedor. Mas ia ser legal, sabe? Aí eu pavão. Onde que tem pavão na igreja? Não acredito, não tô conseguindo, não. Mas é porque eu tava... Aí, pronto, ficou. Rapaz, olha, tá todo em má qualidade agora, a internet ficou ruim. Foi. Mas, gente, vocês estão entendendo o que a gente quer fazer aqui. Um dia a gente vai fazer perfeito. Eu sabe o que eu acho ótimo? Porque sempre o teste é comigo. Começou comigo, aí agora o novo formato é comigo. O teste é comigo. Eu quero ver um dia que não tem teste, tá, gente? Pronto, ela vai vir. Mas enquanto o seu lobo não vem, o que você tira pra gente aí, Duda? E depois de você fazer seu comentário, dá pra gente a palavra da semana, quer seja pavão ou não. Né? Eu não vou sacanear o povo. Porque eu sou muito de boa, porque eu reclamo desse quiz. Eu não vou me tornar o que eu tanto critico. Mas seria legal demais. Porque aí é só quem viu mesmo. Do nada, pavão. Olha aqui, Gustavo, gente, eu não queria, mas já que ele tá falando... Não, pode escolher essa palavra, mas eu tenho algo em mente para isso. Você não vai ser... Você que está assistindo o quiz, você não vai ser ignorado por conta do pavão. Vamos lá. Nem que eu faça uma questão extra, mas esse pavão vai ter... Então, vamos lá, galera. Eu acho que a palavra tem que ser conexão. Conexão. Porque é isso, é tudo sobre conexão. Isso entra em tudo. Olha pra você, quando um casal, ele não tá conectado, ele não tá alinhado, não dá certo. E por que a gente acha que o nosso relacionamento com Deus não vai precisar ter o mesmo tipo de laço, entendeu? Inclusive, principalmente quando a gente fala de o casamento, por exemplo, que é uma instituição de Deus. É uma instituição que Deus amou, que Deus criou. Rapidinho, que eu acho que o Duda tá querendo casar, bicho. Eu acho também. Ô, Marlon. Manda pra Marlon aí. Marlon, muito obrigado pelo microfone. Tá até hoje, hein? Tá vendo? Olha, a primeira temporada inteira, estamos na segunda temporada com o microfone de Marlon. Mas Duda precisa sair da primeira pra segunda temporada também. Né? Me liga, viu, amor? Então, já que a gente tá no momento de vai vendo, eu vou olhar lá pra ver se beleza. Tá. Gente, deixa eu falar um negócio pra vocês. A palavra, então, vai ser conexão, que agora eu tô aprendendo inglês, querido. Tô bem bilíngue. E outra coisa, uma coisa muito importante que fala aqui no final, que foi, não foi apenas pela mordida no fruto. Há muito mais coisas envolvidas na tragédia humana. Pense nisso e compare suas conclusões com os textos aqui. E assim, é exatamente isso. Somente quando você atinge esse nível que nós estamos falando, é que você vai conseguir perceber que não foi só mordida. Sim. Entendeu? É o que significa. E todo o contexto, todo o aparato ali usado, em primeiro Eva, depois Adão, e eles ficarem nus, é um contexto muito bonito, sabe? É algo pra gente trazer realmente pra nossa vida, para nossas relações. E aí, Duda, o que eu trago pra vida do cristão em si? E aí, peguem como vocês quiserem. Da forma que você... Porque a gente não concorda em tudo, não, eu e Duda, viu? Não mesmo. A gente tem uns embates ali que às vezes até fica. Mas vamos lá, pegando esse ponto. Não é só uma música, não é só uma roupa,
não é só uma atitude, é o que aquilo representa. Isso. No contexto onde você vive. Então, se eu vivo em um contexto onde eu estou tão inserido que eu não consigo ser diferenciado, não é só algo, é senão tudo aquilo que representa ou não. Exatamente. Forte. Tá pegado? Eu achei filosófico. E aí cada um interprete como quiser. Mas enfim, você tem mais algo para falar do momento hipertenso ou a gente já vai para Pode passar para a quinta. Então vamos para raio de esperança. E raio de esperança, a gente tem alguma... Olha, gente, porque eu tenho a lição junto com a minha esposa, né? E mulher é outra coisa. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Ó, isso aqui sou eu anotando, tá vendo? Não dá de ver, né? Mas eu faço um risquinho com a caneta. Olha minha esposa, olha, ela traz um negocinho rosinha em um, roxinho no outro. Escreve do lado, lindas, fortíssimo, interessante. Só você... O homem é tudo desorganizado, né? Então, vamos deixar a minha lição bem pensadinha. Mas é porque ela já casou. Quando você casar... Tá vendo, amor? Coitado de Marlon, vai odiar esse episódio. Olha aqui, olha a letra. Ah, não, mas pelo menos tá ali, né? Olha, eu não escrevo, sabia? É difícil eu escrever? Nossa, eu escrevo muito. Porque a minha letra é assim, quando eu escrevo, duas pessoas entendem, eu e Deus. É isso Depois mesmo. só uma, só Deus, porque nem eu entendo mais. Ou, na moral, é desse jeito. Gente, eu tenho um problema com escrita, por quê? Porque eu tenho uma mente muito acelerada. E é por isso que eu falo tão rápido, que eu gesticulo tão rápido. Assim, se eu falar, ninguém nem ia perceber. Mas eu tô falando, tô revelando meu segredo pra vocês. E aí, quando eu vou escrever, eu já estou pensando na próxima palavra que eu vou escrever. Entendeu? E por isso que a minha letra ela é tão desorganizada. Tem uma justificativa. São pessoas que têm pensamento acelerado. Todo aleijado tem sua mulher. Nós vamos lá pro raio de esperança. Na quinta-feira, minha esposa até grifou aqui um fortíssimo. E eu vou até ler essa parte que ela grifou fortíssimo. Até chamei ela para fazer. Ela não quis fazer, não. Ela falou assim, amor, não é para mim, não. Eu sou muito tímida para tal. E normalmente pessoas, né, opostas se atraem. Enfim. Verdade. Até hoje, costurar folhas de figueira continua sendo uma das maiores paixões da humanidade. Muitos ainda usam folhas de figueira para se cobrir. Para alguns, é a folha de figueira da fuga. Eles se racionalizam seus pecados e criam justificativas. E nunca enfrentam. Para outros, é a folha de figueira da força de vontade. Dizem, garanto que nunca mais vou fazer isso. Alguns tentam lavar seus pecados aplicando detergente de boas obras. Ou seja, ó, isso aí eu grifei. Eu vou fazer um negocinho aqui, porque ali e tal. E a analogia que ele faz aqui é porque Adão e Eva, para esconder o erro deles, eles fizeram algumas folhas de figueira e colocaram ali para disfarçar. O que tem sido a sua folha de figueira? Às vezes eu criar um podcast não pode ser minha folha de figueira, já pensou? Às vezes eu participar de tocar no meio pode ser uma folha de figueira. E nas ações sociais. E numa ação social pode ser uma folha de figueira. E assim, eu até falo muito sobre isso, sabe, Gu? Eu sou uma pessoa que gente, eu sou muito perturbada da cabeça. As coisas me perturbam com muita facilidade. Não no sentido ruim, mas no sentido de, tipo assim, ficar muito reflexiva. Ficar muito pensativa. O que isso quer dizer? O que isso... Por que eu tô pensando nisso nesse momento? Por que veio aquela reflexão? Por que veio aquela palavra? Eu fico tentando, porque eu acho também é a forma da gente estabelecer essa conexão. Se você ora e pede uma resposta, você tem que ficar atento. Porque às vezes a resposta não vai vir explícita pra você. Normalmente não vem. Exatamente. E assim, eu, inclusive, assisti... Deixa aí a indicação também, a série Adolescência, que tá todo mundo comentando sobre isso, sobre a forma também que os nossos jovens estão enxergando a vida, as mulheres, enfim. Mas voltando aqui, quando eu falo sobre essa reflexão, essa série me deixou muito reflexiva, e sempre que eu vejo coisas que me pegam, tipo assim, justamente nessa, nossa, tenho que ficar atenta com relação à minha folha de figueira. Eu fico pensando, eu faço uma autoanálise, eu fico matutando na minha cabeça, eu durmo pensando nisso. Qual que é a minha folha de figueira? O que eu tô fazendo pra me amaciar, pra me justificar? Qual que é a minha muleta que eu tô usando? E eu vejo que as pessoas usam vários tipos de muleta. Inclusive, até problemas psicológicos, transtornos, porque eu tenho TDAH, é por isso eu não consigo prestar atenção no culto. Entendeu? Pequenas coisas e nós fazemos isso o tempo inteiro. E gente, eu sou uma pessoa muito má comigo.
Eu sou uma pessoa muito má, porque a minha cobrança, a minha autocobrança, ela não é normal, justamente porque eu tenho muito medo de cair no limbo da justificação, entendeu? Então, eu digo e repito, se você é cristão, você entende a grandiosidade de Deus e o quanto você é um nada, e você não tem a capacidade de se autoanalisar, você não entendeu nada, nem da Bíblia, nem de Deus, porque é um eterno buscar melhorar. Sim, na verdade, a própria lição traz que a melhor folha de figueira é Jesus. Que ele veio... Porque a gente não se apega a isso, né? para justificar determinado pecado. Então, se você tem um erro, você não precisa fazer alguma coisa para mudar. Não, se apega a Jesus, porque é a única folha de figueira que vai realmente esconder o pecado de quem precisa ser escondido, né? Ou lançar ele fora no mar da forma que precisa. Sim. E cada vez que eu me aproximo mais de Jesus, eu mais me distancio do pecado. Sim, com certeza. As coisas vão se tornando mais explícitas. Sim. Porque quanto mais explícito, mais fácil é de você. Tchau, obrigada, não quero isso pra mim. É aquele negócio. Se você... O pavão. Né? O pavão vai aparecer. Se você pega e tipo assim, tá, sei lá qual que é seu vício de pecado. Sobre uma mentira, sobre, sei lá, enfim, inúmeros vícios. Eu não gosto nunca de pontuar, porque, né, já viu. Mas, enfim, se você, quando te der anseio por determinada coisa, reuniu com a galera ali, teve o almoço dos jovens, terminou o almoço, alguém fala assim, só um minutinho, Jesus, a gente vai orar aqui, desde presente no bate-papo que vai ter agora aqui, que a gente vai conversar com a galera e tal, amém. Rapaz, já fica mais difícil de sair uma fofoca. É verdade. Se você ora, você perde a coragem de cometer o mesmo erro. Querendo ou não querendo. Querendo ou não querendo. É verdade. Pesa, né? Dá uma pesada. Concordo. Então, em vez de você... Adote isso. Adote isso, moço. Chama essa folha de figueira que Jesus vai acabar mudando muita coisa. Mas vamos então para os finalmente. Nenhuma mudança no jogo. Sexta-feira ela vem fechando com chave de ouro. Tudo que eu vou comentar dessa sexta é justamente o que minha esposa grifou aqui, ó. Ela também grifou de roxinho bem bonitinho, o último pontinho que a Ellen White destaca lá no Patriarcas e Profetas. Mas eu queria, Duda, que você trouxesse para a gente, então, o que você vê dessa conclusão de sexta-feira e o que você espera dessa lição, adoração aí por todo esse trimestre. Assim, gente, estou muito apegada ainda à metanoia, mas essa primeira lição já me trouxe mais aqui para adoração. Eu acho que é tudo muito correlacionado, né? Então, tá sempre ali. Deixo aqui também meus parabéns a todas as pessoas envolvidas na confecção dessa lição. Assim, eu acho incrível, um material muito bem feito, muito profundo, muito atual, maravilhoso, só tenho elogios. E assim, realmente, uma das coisas que eu achei mais interessante nessa recapitulação geral é justamente que muitas pessoas usam da ignorância daqueles que obedecem aos mandamentos e afirmam ter ideias mais amplas e desfrutar de maior liberdade. E é justamente isso que você falou, essa ideia de adaptação constante. E, gente, vocês conseguem entender que essa também, quando a gente, vamos trazer aqui para a nossa vida, por exemplo, hoje nós vivemos numa era em que tudo é muito moderno, né? Tudo é aberto, o mundo é aberto, os relacionamentos são abertos. E assim, vocês conseguem entender como, por exemplo, um casal que vive um relacionamento aberto, isso não é liberdade. As pessoas, elas estão o tempo todo tentando te enfiar a goela abaixo um discurso travestido de liberdade, mas que, na verdade, é uma verdadeira prisão. E eu acho que é justamente isso que a lição quis passar. Como a serpente, ela foi astuta, querendo trazer uma ideia de liberdade, uma ideia de você pode... Você não pode, melhor, exatamente, e você não pode fazer o que você quer, que Deus é esse que te prende, que te dá que te deixa, que te faz figa. A serpente falou, volta isso, Deus está te fazendo figa, porque ele colocou a árvore aí e não quer deixar você, entendeu? Então, que tomamos cuidado com as serpentes do Éden do nosso dia a dia. E eu vejo justamente que o objetivo de Satanás, desde o princípio, foi confundir. Verdade. Inclusive, a parte que ela grifa aqui diz assim, ó, Satanás fez parecer ao santo casal que, se violasse a lei de Deus, eles se beneficiariam. Não ouvimos hoje o mesmo argumento?
Muitos falam da ignorância daqueles que obedecem aos mandamentos de Deus, enquanto afirmam ter ideias mais amplas e desfrutam de maior liberdade. O que é isso senão um eco da voz do Éden? No dia em que dela comerdes, isto é, transgredirem a ordem divina, sereis como Deus. Satanás, ele usou o quê? Tu já viu alguma cobra falando aqui, Eva? Vi não, pois é, eu comecei a falar depois que eu comi isso aqui. Ou seja, eu evolui para o estado superior das outras cobras. Tu já viu como é que tu parece com Deus, Eva? Já. Pois é, se tu comer isso aqui, tu fica igualzinho, ele é só um estado superior. Tu vai ficar melhor que os anjos, inclusive. Aí, entendeu? Ou seja, algo melhor. Cuidado. Eu vejo muito essa questão que a adoração ela tem que estar pautada. E se você não tem uma comunhão diária, primeiro ponto que você não Isso é tem louco, não compensa. Primeiro ponto que você não vai ter como passar para ninguém aquilo que você diz acreditar que é Jesus voltar. Segundo ponto é que tu não tem moral nenhuma para dizer que alguma coisa é melhor do que aquilo que a gente já tem explícito aqui, porque pelo menos quem explanou as coisas foi alguém que estava, pelo menos com uma comunhãozinha diária, ali, tentando ficar em dia. Estou dizendo que a minha é em dia não, porque eu também preciso melhorar muita coisa. Mas que essa lição de adoração, ela possa nos levar de volta ao altar, como menciona aqui, e que a gente possa aprender, tirar alguma coisa de proveito de bom para melhorar a nossa comunhão com Deus. Exatamente. Faço das suas as minhas palavras. Agradeço mais uma vez o convite. A meta está lançada. Nós precisamos dobrar a meta. Gente, por favor, dobrem a visualização do primeiro podcast que eu gravei. Mas e se inscreva no canal. Se inscreva no canal, curte, comenta, compartilha, cutuca. Você lembra E, gente, fica aí o convite a adquirir a sua lição. Eu amo, vou repetir, é muito bem feita. Muito legal, muito legal. Muito bem e, gente, ó, faça a sua comunhão diária, pelo menos de ler a lição, e aí na sexta-noite você passa nos QR Code, que tem sériezinha. Verdade, inclusive eu adoro os vídeos dessa sériezinha. Muito legal, cara. São pequenos, né, esse aqui mesmo, eu acho, é tipo uma montagenzinha que eles fazem, eu acho muito visual, muito legal, e assim, gente... Isso aqui é muito bom, viu? Isso massa, aqui é lição da Escola Sabática de Jovens, tudinho e café com Deus Pai, nadinha. Eu não sei a referência, mas você entendeu. Ora pra gente então, Duda, pra gente concluir. Oremos. Senhor, neste momento, viemos primeiramente agradecer por este momento, pela sabedoria, pelo discernimento de entender e te pedimos também cada vez mais que possamos ser melhores cristãos, que entendem a tua palavra e que vivem o teu propósito para a nossa vida. Que possamos alcançar cada vez mais pessoas também com esse projeto do podcast, que estejamos, Senhor, totalmente sobre o teu crivo, que tudo que nós falamos seja, Senhor, da tua boca e não da nossa. Amém. Por tudo isso, nós te pedimos e também te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado mais uma vez você que esteve participando com a gente, juntamente com o nosso pavão, com o Duda. Tinha que ser um pavão. Tinha que ser um pavão, para entender, né? Então, a referência tá aí. Gente, brigadão, um ótimo sábado. Venham mais vezes que vai ter sempre videozinho para mais uma lição. Valeu, tchau, Obrigada.